Hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro. Gente do céu, a Larissa detonou o Sasha lá no Rodrigo Faro, né? Inclusive, eu quero pedir desculpas para vocês por causa do atraso que a gente teve aqui. Duas coisinhas, né, motivaram esse atraso. A primeira delas é que eu tô fazendo uns testes aí, né, e vocês sabem, né? Provavelmente vai ter horário de verão e eu não estou numa cidade onde esteja coberto pelo horário de verão nesse momento. E aí, muito provavelmente, isso será prejudicado, será uma coisa que vai prejudicar o meu trabalho aqui com vocês. Então, eu tenho que testar algumas coisas para saber se vai funcionar. Então, passei o dia todo testando algumas coisas e tal, obviamente acompanhando a Fazenda também, mas foi um dia de testes. Outra coisa foi justamente acompanhando as lives, tanto lá do Chico Barney quanto da Ju Nogueira, que os dois estavam nas gravações ali do Rodrigo Faro, e os dois comentaram ali que a Larissa detonou o Sasha. Acabou com ele ali, acabou de todas as maneiras com o rapaz e tal. E, gente, não é como se ela não fosse avisada que ia dar merda, né? Enfim, eu vou explicar melhor pra vocês isso aí, vou falar melhor isso pra vocês. Vou, inclusive, falar as impressões que eu tive de acordo aí com as plaquinhas que eles tiraram, as fotos e tal. O que eu posso contar pra vocês é o seguinte. Eu já imaginava que ia dar ruim pro Sasha. Inclusive, eu esperava que o Sasha fosse um pouquinho mais esperto, porque o Sasha adora arrogar que ele sabe jogar. Adora o Sasha, assim, ele adora arrogar que ele é um bom jogador. Não é tão bom jogador assim, né, cara? Porque se tu fosse um bom jogador, tu não teria feito metade das merdas que tu fez aí dentro dessa casa. Então é muito fácil te colocar ali na roça e é muito fácil te eliminar. Inclusive, o mesmo motivo que eliminou a Larissa também vai te eliminar, que foi a trapaça. Larissa, muita gente não entende o porquê que ela foi eliminada ali. Eu já falei diversas vezes, eu posso citar aqui N motivos do porquê a Larissa foi eliminada. Mas pra mim, o principal, gente, é a trapaça. Larissa foi trapaceira. Larissa fez ali aquela combinação com o Sasha por causa dos poderes. Ela foi muito desonesta no jogo. Ela tentou obter uma vantagem que ninguém ali podia ter. Nem o próprio Sasha podia ter essa vantagem, mesmo ele sendo o dono do poder. Então ela foi muito trapaceira. Eu achei uma das piores atitudes que uma pessoa pode ter dentro de um jogo. Ela mereceu sim ser eliminada por conta disso. Não foi só isso que a eliminou, obviamente, tiveram outros motivos, mas esse pra mim é o principal, a trapaça. Ela ali foi muito trapaceira. A soberba dela também foi muito grande. E ela estava muito soberba, pelo que disseram hoje também, né? Infelizmente, eu só vou poder contestar ou não isso no domingo, quando for assistir o programa do Rodrigo Faro. Por enquanto, eu vou ter que ficar com a palavra aí do Chico Barney e da Ju Nogueira. Mas vamos lá entender um pouquinho aí de como é que foi a pós-eliminação ali da Larissa e os efeitos no grupão. Só posso dizer uma coisa. Rachou de vez. E o que eu falei pra vocês aconteceu, viu? O Sasha tomou coragem pra realmente, ó, botar o pé pra fora do grupão. Falei que isso ia acontecer, não falei? Falei ali. Só quem tá insistindo em manter o grupão ali é a Raquel. A Raquel que foi atrás dele, dizendo pra ele não fazer isso, mas ele disse que pra ele já deu e que ele não quer mais. E aí o que o grupão tá pensando em fazer? Colocar ele na roça. Já vou explicar isso aí melhor pra vocês. Vamos lá entender um pouquinho desse pós-eliminação aí da Larissa? Porque eu falei pra vocês aí ontem, assim, o clima que ficou ali daquele pós-eliminação, né? Te falei muito desse clima, mas eu não te contei como as coisas aconteceram depois, né? Eu não te falei aí como o clima foi se instaurando depois. Não te contei, por exemplo, o que aconteceu aí nesse momento que a Gisele e a Camila estavam conversando.
A Gisele ali e a Camila agora já estão bastante preocupadas com o que o público está pensando delas. As duas estão preocupadíssimas com o que realmente está por vir aí em cima delas. E é para se preocupar, né? Porque afinal foram as... Deixa eu pegar aqui meu telefone que recebeu umas mensagens aqui, né? Eu posso dizer para vocês o seguinte, as duas estão preocupadíssimas que o público esteja odiando elas agora. A Gisele, inclusive, chegou a chorar, porque a Gisele acha que o público a está odiando. Sincero com vocês, não que o público esteja odiando a Gisele, não é isso. Mas a forma como ela entrou dentro da fazenda ali, muito soberba também, não foi legal. Eu não imaginava que a Gisele fosse ser tão soberba do jeito que ela foi. Eu não imaginava que a Gisele fosse cometer tantas contravenções como ela cometeu ali, diferente da forma como ela foi no BBB, né? Ainda mais para uma advogada criminalista. Eu não imaginei que ela fosse falar tão mal do Fernando, como o Fernando aí atrás, como ela fez, né? Eu não imaginava. E aí ela dizia assim pra Camila que não pode mostrar a fraqueza deles na frente do grupinho. Como, Gisele? Não tem como, é impossível não mostrar a fraqueza de vocês. Vocês fracassaram 2 vezes, inclusive, né? A primeira vez vocês não consideram, porque afinal a Vivi nem era parte do grupão. A Vivi se jogou ali na roça, mas a Vivi oficialmente nunca foi parte do grupão. A Vivi quis ser parte do grupão. Vocês ali não aceitaram a moça. Aí depois que a Vivi ali, né, se jogou, vocês entenderam que vocês tinham que salvar ela e tal, a Vivi ficou sobrando ali. Mas a primeira grande derrota que vocês tiveram foi justamente com a Larissa. E aí vocês ficaram jogando uma série de hipóteses ali. Ou a primeira dessas foi justamente a que a Camila colocou. Ou a Larissa estava namorando o vilão, ou então eles é que são os malvados do jogo. Sabe, Camila? Vocês é que são os malvados do jogo. Não é que vocês sejam malvados. Não é isso. É porque vocês cometeram uma das piores atitudes que um jogador desse tipo de jogo pode cometer. Vocês chegaram com certeza demais. Vocês chegaram ali achando que vocês dominavam tudo, vocês chegaram ali achando que vocês sabiam de tudo, que o público ali pensava de acordo com o que vocês queriam. E não é assim que funciona. Não é assim, vocês não têm como saber o que o público está pensando de vocês. Do mesmo jeito que vocês não têm como saber como é que o público está reagindo ao jogo de vocês. A única coisa que vocês têm do público é o que vocês recebem toda semana a cada eliminação. É isso que vocês têm. E é só com isso que vocês vão trabalhar. Então não adianta vocês acharem que vocês são malvados, os vilões da história. Não é isso. Mas vocês não tiveram as melhores atitudes. Só isso. Agora, lidem com essa questão. Aí a Gisele começou a dizer que o povo odeia eles e tal. E aí o Fernando começou a gritar lá de trás. Olha, vai rolar processo. Vai rolar processo aí das coisas que você falou de mim. O Fernando tava mesmo bem pé da vida com ela. Já o Sasha, gente, o Sasha ali, ele já tava assim, enterrado ali. Eu acho que já dá pra dizer que a alma dele já tinha escapado do corpo e o corpo já tava enterrado ali a 7 palmos. Porque, sério, o Sasha ali ficou completamente perdido. Completamente, assim, sem entender o que tinha acabado de acontecer ali com a Larissa. Eu sabia que ele ia se culpar por isso, eu sabia, tanto que eu falei pra vocês. A eliminação da Larissa ia acelerar o processo de racha do grupão. A permanência dela, o grupão ia rachar? Ia, mas ia demorar um pouco. Porque o grupão, uma coisa que me incomoda nos grupos? Em qualquer grupo, gente, é a tendência que as pessoas têm nos grupos. Qual é a tendência? É você suprimir a sua vontade pessoal em prol de um bem maior. Todos os grupos, não importa que grupo seja, tendem a fazer isso. Todos. Então, eles, assim, todos eles têm vontade de ter uma convivência maior com pessoas do outro lado. Porque eles gostam, por exemplo, do Juninho. Eles gostam do Juninho, porque o Juninho é uma pessoa legal. O Juninho é uma planta, no sentido de jogo? Até é.
Concordo com vocês, até é de fato. Mas ele é uma pessoa legal. O Juninho tem histórias muito legais para contar ali dentro. Da fama, de como era cantar Fera Nenê nos anos 80, como foi ser uma estrela infantil e tal. Isso é legal dele contar, é legal dele falar de como era a fama naquela época. Mas por que ele não conta essas histórias? Porque o outro lado simplesmente colocou ele como uma pessoa má. Colocou ele como malvado, colocou ele como uma pessoa que não é interessante. Olha só o que eles estão perdendo ali de conhecer, né, o Fernando, de conhecer o menino, de conhecer o Juninho. Eu adoraria conhecer esse outro lado do Juninho. Adoraria que o Juninho falasse mais dessa carreira dele, dessa carreira que ele tem, assim, no estrelato de criança. Eu adoraria que ele falasse mais disso. E aí, o Fernando começou a andar ali pela casa, começou a falar de processo ali e tal. E aí ele começou a falar também com a Suelen. Até a Suelen falou, ó, não falei nada contigo. Não venha falar, não venha desrespeitar. Se você tem alguma coisa para falar para a pessoa, direcione isso para a pessoa, que eu não falei, não te desrespeitei em nenhum momento. Então assim, o Fernando já tá querendo comprar uma treta também com a Suelen, né? E aí começou aquela provocação do Yuri ali com o Zelov. E aí o Zelov disse assim, né? Ele pode ser o próximo, olha, já dá pra botar ele ali na roça. E aí depois, acho que foi o Zac que falou, ele pode ser o próximo também, já tá na hora da gente botar ele na roça. E aí o Yuri começou a gritar, palhaço, e aí os dois começaram a gritar, bobão, bobão. E aí depois os dois começaram ali a gritar, a cantar a musiquinha ali. Contrate o palhaço bobão pro seu aniversário e tal. Eles ficaram nessa coisa de um na provocação do outro. Só que o que foi que aconteceu? O Yuri segurou a barra ali, não dá pra dizer que ele não segurou. Mas depois que já tinha passado essas provocações, o Yuri chorou e cogitou desistir do programa. Realmente ele cogitou desistir do programa mesmo, tá? Cogitou e não aguentou ficar ali. Gente, isso aqui foi uma imagem dos testes que eu tava fazendo, tá? Não ficou legal, depois eu conto pra vocês o que foi que aconteceu lá. Eu faço outro vídeo pra comentar isso aí. Aí na madrugada da sexta-feira e tal, o pessoal do grupão ali fez uma avaliação. Eles começaram, por exemplo, a achar que o público da Fazenda muda a cada ano, que aquele público que gosta de barraco, por exemplo, talvez já não esteja mais gostando esse ano e tal, e que o moralismo, ou melhor, o falso moralismo, tá reinando muito lá dentro. Não é bem isso, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é bem isso. O grande problema deles é que eles chegaram ali querendo colocar uma virtude que nem eles têm. Eles chegaram ali cagando uma regra que nem eles seguem. Eles chegaram ali querendo impor uma moral que nem eles têm, que nem eles são, que nem eles seguem, que nem eles têm a capacidade de mesmo eles fazerem. E aí, quando você percebe a hipocrisia, que o público percebe, o público rejeita. E foi o que aconteceu. Todos eles chegaram ali trabalhados nessa hipocrisia e se juntaram, inclusive, por causa dessa hipocrisia. Eles foram vistos e são vistos como os bullies da situação. Eles estão cometendo bullying toda hora ali. Ai, porque a gente é o grandão, porque a gente é aquele cara fortão, a gente tem força, a gente tem volume, a gente consegue tal, virar esse jogo. Mas não é assim que vocês viram um jogo, gente. Público, lidar com o público é uma coisa muito, mas muito subjetiva. Você nunca vai saber o que o público realmente está pensando de você. Porque o público é extremamente subjetivo. O público muda a cada instante. O público muda a cada momento. Você realmente nunca vai ter ali, como entender o que o público pensa de você. Porque você precisaria, para isso, fazer inúmeras pesquisas que o público, infelizmente, não vai te facilitar essas coisas, né? Por que eu tenho que te falar isso, gente? Porque eles ficaram cogitando isso, que ainda dá tempo de corrigir essa rota. A Flora foi uma das que mais falou, né? Que tá na hora deles corrigirem,
que eles não foram tão errados assim, que eles não estão tão errados assim. Aí a Suelen começou a dizer ali, né, que, não é que o fato deles terem voltado não significa que eles são santos, mas assim, não significa também que eles não sejam plantas e tal, só significa talvez que o Brasil tenha se conectado com as histórias deles. Também, não é só isso. Eles voltaram, não foi só por causa da questão do grupo, não voltaram só por uma questão ali de se conectar com a história dele, mas voltaram também pelos erros da Larissa. Eles não cogitam isso, eles não cogitam que a Larissa tenha cometido erros. Esse é o grande problema deles também. Ontem lá no Lucas Selfie, a mesma coisa. O Lucas Selfie até jogou assim na cara da Larissa, né? Você não cometeu nenhum erro lá dentro, né? Você foi perfeita. Você nunca cometeu nenhum erro na vida? É isso que eles têm ali que dizer. É isso que eles precisam jogar e precisam entender. A Larissa errou. A Larissa cometeu erros. Todo mundo está suscetível a erros. E aí a única coisa que eles disseram é: vamos deixar o grupão ali cometer os erros deles também. Vamos deixar eles crescerem na soberba e tal. Só que não vai colar. Sabe por que não vai colar? Porque como eles estão sendo vistos agora, nesse momento, como os que foram oprimidos, então, gente, agora eles vão... O que eles fizerem, o público vai comprar. Então, a pior estratégia, inclusive a Camila jogou isso para eles. O oprimido vai ser sempre visto como oprimido. E o opressor vai ser sempre visto como opressor. A Camila jogou isso na cara deles ali, tá? Mas eles ali disseram que tinham que repensar, que tinham que mudar, que tinham que recalcular as rotas, que tinham que pensar as posturas, movimentações e tal. Aí a Suelen sugeriu eles repensarem, e aí a Flora disse que eles estão muito autoconfiantes e que isso foi o que praticamente estragou ali e tal. E aí depois a Júlia disse que eles estão muito prepotentes. Olha, gostei de saber que eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que a autoconfiança é demais, que eles sabem que a prepotência é demais, que eles sabem ali que a forma como eles agiram com as pessoas foi errada. O julgamento que eles fizeram ali das pessoas foi completamente equivocado. Mas eles não querem aceitar, e por isso que eles estão errando e errando feio nos julgamentos, e isso é o que está acabando com eles. Sasha, basicamente, assim, já tava... Eu acho que a alma do Sasha já tava, assim... Sei lá, eu acho que ele já tava em Plutão uma hora dessa. Porque o cara, assim... As pessoas falavam com ele e, assim, ele ficava meio aéreo. As pessoas tentavam conversar com ele e tal. E ele, basicamente, assim, ficava com essa cara. Assim, basicamente, as pessoas perguntavam: cara, qual é a tua opinião? E ele, assim, tipo, eu achei muito engraçado, né? Porque ele ficou perdido ali. Ele realmente não sabia o que fazer. Ele realmente não sabia aonde ele precisava se colocar e falar e tal. Eu achei muito interessante como ele tava assim. Eu achei realmente interessante essa situação dele. Achei realmente interessante ali o quanto ele se sentiu culpado por essa eliminação da Larissa. E eu sabia que isso ia acontecer e eu disse para vocês que isto ia acontecer. De qualquer forma, ali eles continuaram impactados a noite toda e eles disseram ali que agora eles têm que assumir os erros que eles tiveram dentro do jogo, que eles têm que assumir quem eles são lá dentro, que eles têm que assumir ali tudo o que eles fizeram de errado também, porque apesar de ser um jogo de posicionamento, também é um jogo ali de responsabilidade, e responsabilidade significa o quê? Assumir as suas posições também, assumir que você errou, assumir que você acertou e assumir que você errou. Então ela disse assim, que se a Raquel tivesse pegado o Lampião, a Larissa tava lá agora. Raquel, você não tem nem como saber, inclusive, se isso ia acontecer. Você não tem nem como observar ali, né? Eles ficaram ali e tal, especulando coisas que eles poderiam fazer, mas eles não pensaram no mais óbvio. Que eles estão errando, gente. Todos eles não pensaram assim no mais óbvio. Eles não pensaram assim, nossa, eles só pensaram assim, né? Que o Fernando e o Juninho voltaram porque foi uma estratégia de grupo,
foi porque o público gostou deles e tal, mas eles não pensaram que a Larissa foi eliminada pelos seus próprios erros também. Eles só pensaram nisso. Tá na hora deles prestarem atenção neles mesmos, né? E olha que o que menos falta nessa casa é espelho. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Gostei bastante, mas eu gostei bastante da eliminação da Larissa. Não escondi isso de ninguém. Por várias razões. A primeira delas é que isso ia quebrar o grupão. Quebrou. A segunda razão é que isso deixou claro pra muita gente que a Raquel não tem força alguma. Porque o Davi levantou mutirão aqui fora, as pessoas basicamente ignoraram o Davi. O Davi não teve influência zero, total, ali na Fazenda. Ninguém prestou atenção nele, ninguém quis saber. Tanto que ele fez ontem uns stories ali, tentando se justificar, tentando dizer o porquê que não deu certo e tal. Aí tentando dizer que a Raquel ainda tem tempo de fazer novas amizades, de mudar de grupo e tal. Sabe por que não vai dar certo, Davi? Sabe por que não vai dar certo, você que está assistindo? Sabe por quê? Porque o BBB é uma coisa e o Davi foi excelente lá. A Fazenda é outra. Davi ia fracassar na Fazenda. Igual a irmã dele está fracassando. Porque a Fazenda é uma lógica diferente. A Fazenda é um público diferente. Cada programa tem uma história diferente. O que deu certo naquele programa lá, vai dar certo lá. E só funcionou lá naquela edição. Porque quem for tentar repetir isso em 2025 não vai dar certo. Já vou logo avisando. Quem for tentar repetir o que deu certo na Fazenda em 2023, já estou logo avisando. Não vai dar certo. O que funcionou ali, funcionou ali. Cada programa, cada reality, cada edição tem a sua história para contar. E isso aí é que eles não estão levando em consideração. Cada história para contar, gente, é uma história. E eles não estão escrevendo uma história ainda. Qual é a história do grupão? Não estão escrevendo. A única coisa que eles estão dando é enredo pro outro lado. Porque do outro lado ficou ali, né? Todo mundo apontando o dedo pro Zelov. Todo mundo chamando o Zelov de agressivo. Todo mundo chamando o Zelov disso e daquilo. É muito fácil ele criar um enredo em cima disso. É muito fácil ele dizer, todo mundo tá me apontando o dedo. É muito fácil agora ele dizer, olha aí, as pessoas me chamando de agressivo, as pessoas me chamando dessas palavras ruins. Isso aí eles não pensam, né? É incrível como essa galera nunca assistiu um reality na vida. E aí depois a Gisele ali, tentando entender, olha que ela tentou pegar o BBB 2020 como exemplo. Gisele, sai do BBB 2020. O que aconteceu lá em 2020 ficou lá em 2020, tá, Gisele? O que aconteceu lá ficou lá. Acabou lá. E aí ela foi lá pra dispensa, começou a chorar, porque ela acha que a imagem dela já tá bastante prejudicada aqui fora, por causa dos embates que ela teve com o Fernando. Inclusive, aqui nesse momento da sala com a Flora, ela disse que ela nunca mais vai ter um embate com o Fernando, porque ela não vai mais dar palco pra ele, porque ela não vai mais falar com ele, porque ela não vai mais dar VT pra ele, porque ela não vai mais fazer isso, que ela não vai mais fazer aquilo com o Fernando e tal. Ou seja, ela própria admite que ela agiu errado com o Fernando. Ela própria admite que ela deu esse espaço pra ele sem precisar. E aí agora ela sabe que isso aí se voltou contra ela. Tanto sabe, né? Porque que ela foi chorar depois. Tanto sabe que ela foi chorar ali, preocupada com essa imagem que ela construiu. Aí depois a Júlia disse que isso não era o fim do mundo, que não era as coisas ali, que ela não ia perder nada do que ela construiu, que não era mesmo para ela se preocupar tanto com isso e tal. Eu digo que, assim, é para você se preocupar um pouquinho, né? Porque você construiu uma imagem de sensatez ali, de fada sensata de 2020, que você não está sendo agora. Então isso meio que contradiz aquela imagem que você vendeu lá 5 anos atrás. Isso aí realmente faz uma certa diferença, né, Gisele? Muita diferença, inclusive. E aí ela disse que desde que ela chegou ali, ela tem esse pesadelo com o que está acontecendo aqui fora. Não devia nem ter entrado, Gisele. Sinceramente, não devia ter entrado.
E aí a Raquel foi tentar consolar, e a Raquel disse ali, ah, mas o que importa é a sua família, como a sua família tá recebendo, se a sua mãe tá bem, se a sua avó tá bem, não sei o que, se tá bem e tal. Parece que a Raquel não entendeu que a Gisele tá preocupada, não é com a família dela. A Gisele não tá preocupada com a mãe, a Gisele não tá preocupada com a avó, a Gisele tá preocupada com o trabalho dela. A Gisele tá preocupada com o público que ela ganhou lá no BBB 20, com a imagem de fada sensata que ela vendeu, daquele grupinho lá das fadas sensatas. Ela tá preocupada com toda essa história, com toda essa narrativa que hoje, pelo menos até este momento, não corresponde com aquilo. A Raquel não entendeu nada, absolutamente nada, do que a Gisele estava dizendo ali, tá? Nada, nada, zero. Quer dizer, não se espera muita coisa da Raquel, né? Porque vocês sabem que ela não entende lá muita coisa. Mas a Gisele estava preocupada com o trabalho dela. A Gisele não está preocupada com a família dela. Não é uma questão financeira. Ela não está preocupada só com essa questão de bem-estar da família. Ela está preocupada com o trabalho dela, com a imagem dela. Pois é. Eu não teria aceitado, gente, entrar numa fazenda, sabe? Se eu construir uma imagem assim de fada sensata, passei pelo BBB, construí tudo isso lá dentro e tal, criei esse público ali, e esse público me segue fielmente até hoje. É um risco muito grande entrar num programa cujo objetivo ali maior é justamente barraco, cujo objetivo maior é justamente ali treta, confusão. E aí, se eu me meter num programa desse, eu vou inevitavelmente perder muito do que eu construí no passado. Não é tão fácil você entrar ali na fazenda. Você entra na fazenda, gente, se você realmente ali não tem nada a perder. E se você realmente ali, ó, tá disposto a aparecer e criar assim, tipo um público novo e tal. Ou então se você realmente está disposto a mudar alguma coisa na sua vida. Mas se você realmente tem muita coisa a perder, não vá para a fazenda. Não entre na fazenda. Porque você vai perder muita coisa. Ali você perde. Mesmo que a fazenda não tenha 20 pontos no Ibope, como o BBB tem, você perde muita coisa. Porque o impacto é tão grande quanto. Mas aí chorou e tal. As meninas disseram que não ia mudar lá grande coisa. E que as coisas iam estar bem aqui fora. Porque eles não sabem como as coisas estão aqui fora e tal. Todo mundo ali chorou lá e tal. Enfim, né? Aquela choradeira toda chata. Aí depois a Flor foi perguntar pro Sasha se ele tava bem. E aí o Sasha disse que ele não tava bem e tal. Que tava muito impactado pela saída da Larissa e tal. E aí a Flor disse assim, olha, ela selou o destino dela hoje. E aí ela disse assim que ela não sabia, mas quando as meninas contaram pra ela, quando a Babi contou, que a Larissa foi muito soberba com ela, que a Larissa foi lá no trato das aves, que a Larissa ficou gritando, faz o trabalho direitinho, faz a coisa direitinho ali e tal, como se a própria Larissa tivesse sido a fazendeira, como se a Larissa estivesse mandando na situação. A Flor falou, isso aí o público não gosta, o público não compra, isso soou arrogante, isso soou ali bastante ruim, bastante pesado e tal. Então, isso não foi legal, isso pegou bastante mal. E a Flor falou, eu gosto da Larissa, mas isso já estava muito claro. Uma coisa é eu gostar dela, mas outra coisa é eu não concordar com as atitudes dela. E isso aí realmente não foi legal. E aí o Sasha não gostou muito do que a Flor falou, e aí ele foi até falar isso depois pro Yuri. O Yuri estava lá fora, né, na lavanderia, e o Yuri estava chorando ali, estava pensando em desistir, estava cogitando em desistir. E aí o Sasha disse que a Flor falou que a Larissa teve essa atitude que foi considerada por ela bastante soberba e tal, e que isso poderia ter contribuído para a eliminação da Larissa. E aí o Yuri discorda e tal. Você percebe que eles não veem assim, tem um espelho ali na frente deles dizendo que tá errado, eles não enxergam. Não enxergam um palmo à frente do nariz, né? Não enxergam isso. Então eles próprios não estão vendo a resposta que o público deu. Ou se estão ali ignorando ela. Porque o que o público disse foi, não estamos gostando desse jeito de vocês. Não estamos gostando desse jeito soberbo que vocês estão lidando com a situação aí da casa. Não estamos gostando da forma como vocês estão se achando os donos disso aí.
É isso que o público está mandando de resposta. E é isso que eles não estão entendendo. E aí pronto, né, gente? A situação ali ficou desse jeito. O Sasha sem entender o porquê, ele só vai entender, gente, como a Adriane Galisteu falou, quando eles saírem do programa e reverem as piores atitudes que eles tiveram aqui, né? As piores. Seja lá como for, antes de dormir, o Juninho foi conversar com a Raquel, pediu desculpas ali e tal. E aí a Raquel disse que ela não veio de uma família milionária, que ela é preta, periférica, e que tudo na vida dela foi sempre difícil e tal, e que quem ganhou o prêmio do BBB foi o irmão dela, não foi ela, que ela ali não tem nada a ver com o irmão dela, mas é a Raquel que vive sempre falando do irmão dentro da Fazenda, né? Inclusive, durante as discussões ali, de estratégia e tal, ela vive colocando o irmão dela lá dentro, ela vive dizendo, né, mas o meu irmão, olha o meu irmão lá no BBB, foi não sei o que lá no BBB, olha, mas o meu irmão lá no BBB, ela sempre dá um jeito de enfiar o irmão dela, então ela sempre coloca o irmão também dentro do jogo, ela é que faz, ninguém ali tá fazendo isso, ninguém tá colocando ali o Davi, a não ser a própria Raquel. Ela própria está fazendo isso. Então, ela própria cria essa situação. E aí, ele disse ali, né, que a Adriane Galisteu pegou ele na bucha, que a Adriane Galisteu simplesmente fez essa pergunta, e ele tinha que ser rápido. Ele disse que ele tinha, sim, ele podia falar, o Cauê, que o Cauê falou várias vezes que ele era planta e tal, ele podia falar várias e diversas coisas sobre qualquer outra pessoa, mas ele disse que pegou muito mais a Raquel, porque a Raquel nunca tinha sido tão grosseira com ele, ele não falou o termo grosseiro, mas ele deu a entender, tá? E aí que a Raquel nunca tinha sido tão grosseira com ele, e no final das contas, ela acabou mostrando um lado que ele não gostou. E aí, no meio disso, como ela acabou mostrando esse lado que ele não gostou, veio o nome dela ali na hora que a Adriane Galisteu falou, e aí ele só citou, basicamente, isso. E aí ela disse, mas eu não vim de família rica e tal. E aí ela disse assim e tal, mas eu não sou de uma família rica. E ele assim falou, tudo bem que você não seja de uma família rica, mas o Davi é o seu irmão. Davi é da família, não é? O Davi não é da sua família? Aí ela falou, então, você também é da família dele, querendo ou não, né? Aí eles foram dormir, né? Ficaram de ressaca, né? Eles não foram dormir tarde, não. Acho que eram umas 3 e pouco da manhã, eles já tinham ido dormir. Graças a Deus, né? Porque eu consegui dormir um pouquinho mais cedo. Vocês veem que hoje eu já tô mais disposto, né? Vocês veem, né? Reality show acaba com o sono da gente, né? Reality show faz a gente fazer cada coisa, mas eu admito pra vocês, é um trabalho que eu gosto de fazer. Inclusive, prefiro fazer esse do que fazer outros trabalhos ali, do que ficar o dia inteiro na rua atendendo o público, que é uma das coisas que eu não gosto. E aí o Albert, de manhã, quando tava ali na hora do café da manhã, naquele momento ali do trato dos animais, ele ironizou alguns peões ali que foram se desculpar com o Juninho e tal, porque votaram nele. E aí ele fez umas brincadeiras e disse assim, Juninho, desculpa, porque eu votei em você. Não queria ter votado em você, tá, mas votei em você. Só votei porque, afinal, né, precisava votar em alguém e só tinha você, então votei em você, mas não queria votar em você. Ele fez uma série de brincadeiras ali, né? Relembrando ali as desculpas que alguns peões lá do grupão fizeram ali pra ele, né? Eu acho que vão deixar o Juninho um pouquinho de lado, né? Porque afinal eles entenderam que o Juninho tem um certo público. E tem, né? Querendo ou não, o Juninho pode não ser, nossa, meu Deus do céu, tão conhecido hoje, mas ele ainda tem aquele público ali de televisão, aquele público tradicional que o acompanha e que segue a carreira dele. E aí teve um outro momento que o Fernando estava ali cozinhando, e aí eles estavam falando sobre o jogo ali do grupão, né? Como o grupão ali basicamente se comporta na hora ali de ficar batendo na mesma tecla. O Zac, inclusive, disse que para ele essa estratégia do grupão é uma maior burrice.
É a pior burrice que existe, porque eles não saem do lugar. Eles acabam, inclusive, fortalecendo o grupinho, porque eles ficam batendo na mesma tecla. E aí o Fernando também disse assim e falou que o navio deles afundou muito fácil e o capitão, ó, foi embora. O capitão simplesmente desistiu por causa disso. E aí o Albert e o Sidney estavam lá ali e tal, e continuaram a ironizar, continuaram a brincar com os peões que se desculparam com o Juninho depois da votação ali. Eu achei bem engraçada essa cena, tá? Porque foi realmente engraçado ali. O capitão foi um dos primeiros ali que abandonou o navio, né? Ele que foi, de fato, o Sasha, ele foi o capitão ali que agregou aquelas pessoas no grupão. Tanto que o próprio Zé chamou ele de capitão. E aí, agora, ele abandonou o barco, porque o barco afundou. E aí, ele não quer mais estar envolvido com o barco, né? Achei muito interessante essa visão aí que o Zelov teve do cara e o próprio cara admitir que ele fracassou e abandonar esse barco, né? Foi isso que ele fez. E aí, depois, né, já começou uma pequena rusga ali com o Fernando. Sabe por quê? Isso aconteceu no momento, foi hoje de manhã. Acho que era meio-dia, 11 horas, meio-dia mais ou menos. O Fernando estava conversando acho que era com a Flora, com a Suelen, alguma coisa assim. Não era nada demais a conversa que ele estava tendo com as duas. Mas o Zack e o Zelov não gostaram de ver o Fernando conversando com as duas ali. E aí eles foram conversar ali com o Juninho e a Fernanda. E aí eles disseram que, na visão deles, o Fernando é uma pessoa muito difícil de lidar. Eu pensei que isso já estava bem claro, inclusive, né? Eles disseram assim que é muito ruim o Fernando conversar com ele, porque o Fernando ele não se abre muito, o Fernando ele não fala muito dele, ele não fala muito de questões de jogo, ele não conversa muito sobre isso, então é muito difícil saber o que ele pensa sobre o jogo e é muito difícil saber o que ele tá fazendo de estratégia ali para tentar se salvar. E aí eles levantaram várias hipóteses, né, do porquê que o Fernando voltou. Inclusive uma das hipóteses acho que foi o próprio Zelov que levantou, foi justamente a narrativa que o Fernando criou em cima de toda a perseguição que a Gisele fez com ele. Disse aí o Zelov que foi basicamente o que a Gisele fez e o Fernando soube aproveitar isso muito bem, que fez ali o público criar uma certa torcida por ele e fazer ele voltar. Mas aí ele falou que se o Fernando estiver fazendo alguma coisa de errado, o público vai tirá-lo, seja lá como for, né? Porque ele diz ali, né, que ele realmente tem dúvidas, o Zack tem dúvidas ali do Fernando se aliar com um grupinho. Ele realmente tem dúvidas se o Fernando realmente quer se aliar com um grupinho. E aí o Zelov diz assim, Zelov não, o Zack, ele diz assim, ele não sabe se o Fernando tá com eles porque realmente quer estar ou se tá com eles porque não foi aceito do lado de lá. Eu continuo mantendo a minha opinião com relação ao Fernando, tá, gente? Eu acho que o Fernando, ele nunca foi aceito do lado de lá e nem no grupinho. O Fernando, ele fica no meio termo. Eu acho que o Fernando, o grande problema dele é justamente essa questão dele não conseguir socializar. Como ele não consegue socializar, ele não consegue conversar com as pessoas direito, o Fernando, ele acaba criando ali um grande problema. Como ele não consegue lidar fácil com essas questões, ele passa a impressão de que ele não quer estar nem de um lado e nem do outro. Só que ele não consegue, ao mesmo tempo, conseguir afastar a imagem de que ele está sendo um leve trás. E, de fato, fica parecendo que ele está sendo um leve trás. Porque tem horas ele está conversando com a Flora, horas ele está conversando ali com o Sidney, horas ele está conversando com o Gilson e tal. Então você nunca sabe quais são as reais intenções do Fernando, porque ele nunca deixa isso tão claro e explícito pra gente que está assistindo. Então isso também pode ser um grande problema para ele quando ele tiver uma situação mais séria lá na frente, né? E o próprio Fernando também não se expressa muito oralmente, você não vê ele conversando, você quase não vê o Fernando falando, você quase não vê o Fernando
verbalizando o que ele sente. Você vê o Fernando muito ali cozinhando, tacando ironias, caindo para cima das pessoas que caem em cima dele e tal, mas você não vê ele expressando as coisas assim que ele sente. E isso também é negativo, tá? Porque ele precisa deixar claro para o público o que ele sente. Ele precisa deixar claro para o público o que ele pensa. Ele precisa deixar claro para o público aquilo que ele tá, qual é a intenção dele. Porque só assim que a gente vai saber o que ele vai fazer. Porque senão ele vai, quando cair numa roça de novo, vai ser eliminado fácil, inclusive. Mas enfim, eles já levantaram essa dúvida aí, mas o Zé Love falou, se ele não tiver com boas intenções, o público tira. E tira mesmo, tá? Independente aí de torcida, o público tira. E aí, antes da dinâmica do Rodrigo Faro, a Vanessa foi conversar com a Babi e a Fernanda. E aí a Vanessa disse assim que ela se sentiu muito apunhalada pelas costas. Essa conversa aconteceu, né? Porque elas tinham prometido que iam conversar hoje. E disse assim que ela teve a impressão de que as duas estavam fazendo a caveira dela pro grupão. Como se ela não pudesse mais conversar com ninguém do grupão. E aí a Fernanda e a Babi disseram, não foi isso que aconteceu. Não tem nada a ver, a gente não fez isso com você. Ao contrário, a gente fez de tudo para te proteger. A gente fez de tudo para fazer você entender, para fazer você perceber que nem sempre aquilo que você acha que você está fazendo certo é de fato o correto, é de fato ali o que está servindo e tal. Assim, não estou falando exatamente o que a Babi falou, tá? Mas ela foi nesse sentido, de dizer, olha, você se aliou com aquelas pessoas e você está vendo que não está dando certo. A gente tentou te avisar que não ia dar certo. Ela foi nesse sentido, tá? E aí a Vanessa contou que por causa do que aconteceu, ela chegou a pensar em desistir do programa e tal. Aí a Babi contou, poxa, você foi a minha primeira amiga aqui dentro, nos primeiros dias eu te acolhi, a gente se acolheu e tal, e eu nunca ia falar, nunca ia te proibir de ter as suas amizades, só você pode decidir quais são as suas amizades. A única coisa que eu quis aqui foi te alertar para você ter cuidado com algumas pessoas ali, para você ter cuidado, para você não se prejudicar. Mas nunca ia te proibir de ter amizades ali. Você tem as suas amizades e você converse com as suas amizades e tal. Não sei se as duas vão voltar a ser amigas. Eu senti no fundo, que a Vanessa ficou balançada assim, tá? Nessa conversa aí delas. Senti que a Fernanda também ficou balançada nessa conversa. Senti ali que elas vão tentar uma reaproximação, sim. Talvez a gente tenha que acompanhar a festa aí para saber. Mas a Vanessa ficou assim mexida, porque querendo ou não, as meninas foram as primeiras amizades que ela teve. E a Babi deixou bastante claro, ninguém nunca proibiu você e ninguém nunca fez sua caveira para ninguém. A gente só quis te alertar que você estava indo para um caminho errado e que talvez você se arrependesse dele. E foi o que aconteceu, né? Porque basicamente ela se arrependeu mesmo de ter ido para lá. Você percebe que ela procurou a Babi e a Fernanda para justamente tentar arrumar ali uma volta, tentar pelo menos uma forma de voltar para onde ela estava. Se isso vai dar certo ou não, gente, isso aí só com o tempo para a gente observar. Nesse primeiro momento eu acho que não vai colar. Mas lá na frente, quem sabe, né? A gente vê. Aí a Babi disse que ela também ficou muito mal com a saída da Vanessa, ficou muito mal quando a Vanessa não conversou mais com ela e tal, e que a única coisa que ela fez foi tentar abrir os olhos da amiga. Basicamente isso. E aí, antes também da dinâmica do Faro, todos eles se arrumando ali, a Suelen reforça ali que ela e o Sasha realmente não vai estar muito legal lá na frente. Ela disse assim que as posturas dela ali, ela não é barraqueira, não gosta de ser barraqueira nas discussões, mas que ela também não vai falar baixinho com ninguém e nem aceitar que as pessoas criem achismos sobre ela. E aí ela disse então, né, que essas brigas também se estendem, aliás, essa bronca que ela estava dando se estendia aos aliados, que ela não ia aceitar que as pessoas fizessem ali inferências sobre ela, falassem qualquer coisa sobre ela ali, que levasse a esse tipo de interpretação também. Que ela faz as coisas do jeito dela, da forma como ela quer também.
Então ela jogou assim, entendeu, Sasha? Entendeu que você também pode estar interpretando errado de mim? Ela jogou na cara dele. Então ela já deixou ali bastante claro ali. E aí também o Sasha abriu logo o jogo assim pra Suelen e disse que ele realmente não estava tão envolvido com a Larissa. O que eu achei maravilhoso, inclusive, né? Porque a Larissa devia estar assistindo isso. Porque quando ela chegou no Rodrigo Faro, de acordo ali com a Ju Nogueira e o Chico Barney, ela tava pé da vida, ela detonou o Sasha, acabou com ele. Tanto que depois do Rodrigo Faro, ele tava destruído, você percebia isso no jeito dele. E aí o Sasha disse que, assim, a Larissa meio que insistiu, que ele realmente estava com vontade de beijar ela e tal, mas que ele não queria, de fato, ter um envolvimento com ela. Ele, assim, sabe aquele negócio de, eu quero te beijar, mas tipo aquele beijo de balada? Era mais ou menos isso que ele queria. Mas ele não queria um envolvimento. Diferente da Larissa, que já queria um envolvimento. Ela queria aquela coisa mesmo de envolvimento com ele. Ela queria estar envolvida com ele. Então, esse tipo de coisa que deixou ele mal, basicamente. Então foi isso que fez ele, assim, meio que se sentir forçado a ficar com ela. E aí ele disse assim que ele tava com vontade, sim, de beijar, mas ao mesmo tempo ele não queria, porque ele não queria envolvimentos, mas acabou cedendo justamente para ela não se sentir rejeitada. Ela deve ter visto isso, gente. Com certeza ela deve ter visto isso antes da gravação, porque isso foi antes da gravação do Rodrigo Faro, tá? Ela deve ter visto isso e ela ficou bem pé da vida. Tava muito na cara. E aí ele realmente disse que ele, quando conheceu a Larissa, ele não estava tão envolvido, mas a Larissa foi chegando aos poucos, foi se deitando ali junto com ele na cama, ela foi ali se jogando para cima dele, e aí aos poucos, né, esse envolvimento ali, que de uma certa forma ela foi forçando, não dá para dizer que não, ela foi forçando mesmo, ele acabou tendo que ceder e tal, porque ele disse que tentou ter uma responsabilidade afetiva com ela, por causa dessa convivência, mas ele não queria um envolvimento com ela. É meio difícil você separar as coisas, né, Sasha? É impossível, inclusive. Não tem como, tá? É impossível, impossível. Mesmo assim, ele disse que tentou. Aí a Gisele chorou de novo, imaginando assim que ela podia estar se sentindo mal por ter sido eliminada e tal, enfim, né? Aí antes mesmo da gravação ali do Rodrigo Faro, o Gui começou a dizer ali que tá na hora mesmo deles se separarem. Lembra lá que eu falei que o grupão tava rompendo? Tá na hora mesmo deles se separarem. E aí o Gui disse assim, tá na hora da gente fazer a nossa própria estratégia, tá na hora da gente fazer aquilo que a gente quer fazer e jogar o nosso próprio jogo e pagar o nosso preço pelo que a gente está fazendo. É isso mesmo que vocês têm que fazer. Já era para ter sido feito, né? E aí eles disseram ali que eles têm que manter o máximo que eles podem fazer, é só se protegerem nos Resta 1, porque é o máximo que dá para eles fazerem juntos. Porque de resto não tem muito mais o que fazer. A gente avisou, inclusive, né? Quer dizer, o público, a gente como votando ali, avisou que isto ia acontecer. Eles estão destruídos, você percebe ali que eles estão completamente perdidos e destruídos. O Gui, então, nem se fala, né? Perdidaço. E aí as plaquinhas da Larissa, né? Ela detonou o Fernando, mas enfim. Não dá pra gente dizer que ela e o Fernando tiveram algum tipo de grande envolvimento lá dentro, né? Ela disse assim que o Fernando é um leve-trás, um arrogante, falso, mentiroso, desonesto, mau caráter, covarde e venenoso. Gente, é a única coisa ali que, de fato, assim, eu não tenho muito o que falar do Fernando. Sério mesmo, porque assim, eu não vi mais do Fernando além daquilo que a gente vê ali. O Fernando não se expressa muito. O Fernando não fala muito. Assim, como é que eu vou falar de alguém que não se expressa demais? Como é que eu vou falar de alguém que mal conversa na casa? Como é que eu vou falar de alguém que mal... o máximo que faz ali é cozinhar e jogar piadinhas para um lado para o outro, assim.
Eu tenho só empatia pela questão do TDAH, mas fora isso, assim, eu não tenho muito o que dizer da impressão que a Larissa tem dele. A impressão que eu tenho dele é muito isso, né? Ele é meio arrogante, sim, tá? Essa questão da cozinha. Mentiroso eu não sei, porque realmente não tenho como saber muitas coisas. Mau caráter, também não sei. Não dá pra eu avaliar se ele é ou não é mau caráter, só com o que eu vi ali da televisão. Venenoso ele é. Isso aí a gente já percebeu. Covarde, meio covarde. Desonesto, não sei se dá pra encaixar aí. Falso também é. Essa questão do leve trás, já falei pra vocês. O fato dele não se expressar tanto oralmente acaba facilitando um pouquinho que a gente tenha essa imagem dele, né? Porque afinal, você não sabe o que ele tá pensando. E aí você não sabe pra onde a coisa vai. Se ele realmente se expressasse, a gente saberia. E aí depois, né, esse aqui foi do Sasha e a Raquel. Depois eu volto nessa foto. Ela detonou a Babi também, né? Porque a Babi e elas sempre viveram ali um grande conflito desde o primeiro momento. Disse ela sobre a Babi: mimimi, VTZera, sem conteúdo, covarde, coitada, sem noção, planta, prepotente, desequilibrada, manipulável, mascarada e preguiçosa. Quer dizer assim, eu achei uma coisa interessante ela ter dito, né? Aí sobre a Babi. Se ela é prepotente, então ela não é planta. Não combina muito, viu, Larissa, você colocar prepotente e planta, as duas coisas juntas, tá? Porque uma pessoa prepotente, ela não é uma planta. Uma planta é uma pessoa que não aparece. E a Babi, ela aparece. Né? A Babi, ela pode não ser, nossa, aquela aparição toda, mas ela aparece. Então, assim, você colocar ela como planta e prepotente, assim, pra mim não combina, tá? Mas, enfim, foi você que disse. Aí depois o Chico Barney falou assim, que a Babi ficou até chocada de imaginar, nossa, eu não pensei que ela tava com tanta raiva de mim. E tá, né? Dá pra ver que ela tava mesmo com muita raiva. Não dá pra gente ver quem é o peão que tava lá atrás dela, né? Imagino que seja algum homem ali e que ela colocou desonesto ali, né? Talvez seja o próprio Fernando. Mas não dá pra gente ver porque ele colocou o emojizinho ali, não dá pra gente ler quem é a pessoa que tá atrás da Babi. Seja lá como for, né? As duas não são amigas, então não tem muito o que fazer. E aí o Sasha, olha como ela detonou o Sasha, né? E ela nem deu tantas plaquinhas pro Sasha. Ela chamou ele de sonso, desleal, indeciso, falso, manipulador e mau caráter. Ela nem botou tantas plaquinhas assim pra ele. Nem foi tanta coisa. Mas ela botou palavras bem pesadas, né? Ela chamou ele de desleal, manipulador e mau caráter. E são palavras bem pesadas, além de ter chamado ele de indeciso, né? Por causa lá do beija, não beija, quero, não quero e tal. Sobre essa questão do beijo, eu já acabei de falar pra vocês, né? Eu achei que quem forçou mais a barra foi ela do que ele. Então, tipo, eu acho que ela tá colocando nele uma questão mais dela do que dele. Agora, sobre ele ser manipulador, desleal e mau caráter, isso aí eu tenho que concordar com ela. Ele foi, tá? Desde o começo ele foi. Foi ele que agregou, foi ele que formou o grupão, foi ele ali, tanto que o Zé Love chamou ele de capitão, tanto que o Zé Love colocou ele nessa mesma condição ali. E ele se faz de sonso. Não dá pra dizer que não. Ele se faz de sonso, sim. Ele se faz, ele se coloca na posição de coitadinho. Como ele ficou ali depois. Depois eu vou voltar naquela foto dele com a Raquel, vocês vão entender. Ele se coloca nessa posição aí de coitadinho. Ele se coloca nessa posição de vítima. Ele se coloca nesse lugar, gente. Todo o tempo ele faz. Então, segundo o Chico Barney, a Larissa detonou ele. Detonou de todas as formas possíveis. Assim, ela tirou dos cachorros e jogou em cima dele, basicamente, né? Basicamente, tudo de ruim que ela tinha de falar sobre ele, ela falou. Tudo. Parece que, assim, que ela estava muito magoada. O Chico Barney falou que o sentimento que ela tinha era esse, assim. Que ela estava muito decepcionada e magoada com ele. Basicamente, ela deve ter visto muita coisa sobre ele, né? O Selfie jogou um monte de coisa na cara dela ontem. Mas ela deve ter visto muito mais de ontem para hoje, né? Porque tem muito corte por aí. Então ela deve ter visto muita coisa ainda. Fora isso, deve ter visto aquela conversa com a Suelen e ele antes da gravação começar. Gente, nada me tira da cabeça que ela viu aquela conversa. Nada me tira da cabeça. Porque nessa conversa ele confessa. Ele deixa claro que ele não estava afim dela.
E que ele só fez aquilo basicamente porque, ó, ela insistiu. Só por isso. Então, nada me tira da cabeça que ela assistiu aquela conversa, assistiu o trecho dessa conversa, ficou pé da vida e detonou ele. Sério mesmo. Nada me tira que foi esse, assim, o gatilho que fez ela agir da maneira que ela agiu pra cima do Sasha. Eu acho que foi esse, assim, um grande momento dela. A gente vai ter que ver no domingo, né, o coisa dela. E aí a última plaquinha que o Chico Barney liberou ali foi em cima do Zelov. Mas enfim, em cima do Zelov, gente, a gente já imaginava, né? Ela chamou ele de egoísta, agressivo, hipócrita, arrogante, jogador. A gente já sabe que ele é egoísta, ele sempre foi, ele nunca deixou e nunca, inclusive, escondeu isso de ninguém. Todo mundo ali dentro é hipócrita, gente. Todos. Isso cabe para todo mundo, né? Tanto a nível de comemoração, o grupinho também comete as mesmas coisas que o grupão comete, os mesmos erros que o grupão comete, o grupinho também faz e tal. Todos eles fazem as mesmas coisas. Todo mundo é hipócrita de algum nível. Arrogante. Ele foi arrogante sim em alguns momentos também, tá? Não tô defendendo Larissa e tal, mas ele também foi arrogante em alguns momentos. Só que ele não foi bullying, diferente do grupão. Essa é a diferença. É isso que a Larissa não percebeu. Essa é a diferença. Agora eu discordo dele ser agressivo, tá? Porque eu acho que o Zelov não foi agressivo. Eu acho que ele se defendeu da agressividade que jogaram pra cima dele. Porque querendo ou não, gente, você tá colocando 12 pessoas ali, 12 pessoas caindo em cima dele, 12 pessoas ali gritando em cima dele, e aí a pessoa vai reagir. Você não quer que a pessoa reaja? Você não quer que a pessoa fique calada vendo 12 pessoas ali, basicamente um exército em cima de você, e você vai ficar calado? Você não vai reagir? Então ele também reagiu à agressividade que ele recebeu. Por isso que às vezes eu até tento entender a situação dele, até tento entender o que foi que aconteceu ali. Por exemplo, essa situação que aconteceu na madrugada de quarta-feira. Quem provocou aquilo foi o Cauê. A gente sabe, a gente falou isso nesses vídeos aí no card. Então ele reagiu àquela agressividade toda também. Agora, sobre ele ser jogador, todo mundo sabe que ele é. E ele é um bom jogador, inclusive, né? É um dos melhores que tá tendo essa fazenda. Por enquanto, a fazenda tá girando em cima dele, ao redor dele. Agora deixa eu voltar nessa foto aqui da Raquel com o Yuri. Yuri não, com o Sasha. Quando terminou ali a dinâmica, o Yuri saiu destruído de lá. Destruído, vocês estão vendo aí na foto. Destruído. E aí ele disse que pra ele acabou o grupo, ele não quer mais saber de grupo, que ele vai jogar sozinho a partir de agora, que ele não quer mais saber de nenhum tipo de combinação, nada, que não chame mais ele pra conversar de grupo, nada, não quer mais saber. Aí a Raquel disse, não faz isso não, porque agora você vai virar alvo, não sei o que você agora vai virar parte ali dos alvos e tal. E ele falou, não quero saber de grupo, não quero saber disso e tal, não quero mais saber de estratégia e tal, não quero saber. Então assim, ele disse que não quer mais estar ali. E a Raquel continua insistindo e tal, continuou insistindo. E aí, né, o grupão basicamente deixou claro que o Sasha virou basicamente uma opção deles. Porque, afinal, o Sasha já está ali fora do grupão. Daí agora eles não entendem. Daí por que eles não entendem? Porque a coisa deu errado para eles, né? O Sasha de capitão a alvo. Isso eles não entenderam, né? Daí porque fracassaram. Interessante, né? Essas mudanças, essas voltas que a vida dá. E é interessante porque eles próprios também acabam colocando o Sasha numa posição de vítima. Embora o Sasha não seja vítima, mas o público pode acabar enxergando dessa maneira. Eu não acho que o Sasha vá se salvar se ele cair numa roça, tá? Eu acho que ele vai ser julgado da mesma forma que a Larissa foi. Vai ser julgado pelo mesmo motivo que a Larissa foi, pela trapaça que ele tentou cometer junto com ela. Eu acho que isso vai pesar bastante. Mas vão colocar ele nessa posição aí, e aí vocês vão ver que vai dar ruim pro grupão, ou pelo menos pro que sobrou de grupão. De novo, as pessoas que não tiveram a mínima leitura sobre esse jogo. Burrice é o que chama, né, gente? Mas enfim, isso aí eu te contei só uma parte, a outra a gente vai ter que ver o Rodrigo Faro pra gente saber. E aí,
eu te conto muito mais no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.